Depois você vai começar a ir pegando, ó, 50 gramas de farelo de aveia. Então, utilize o farelo, que aí você vai ter uma receita mais rica em fibras. E o farelo de aveia você encontra em qualquer mercado ou lojas de produtos naturais. Indico você comprar em lojas de produtos naturais porque você vai comprar a granel, então você vai pagar mais barato. No caso, em 100 gramas eu paguei R$2. Então, dá para eu fazer 2 receitas, 2 cafés da manhã com R$2. Então, assim, uma riqueza, baratinho para comer bem. Então, vou passar aqui para uma tigela. Põe tudo aqui. Agora eu venho com uma pitadinha de sal, gente, pouca coisa, porque a gente vai fazer receita salgada não, tá? O sal aqui é só para levantar o sabor da nossa receitinha. E venho adicionando água até deixar isso aqui bem líquido e homogêneo. Então, o que você vai fazer? Pega um garfo aí e adiciona água. Ó. Mistura tudo. Você vai botar água até ficar assim, ó, com essa textura. Tá faltando um ingrediente aqui que eu tava esquecendo, vou pôr agora, que é a canela. Vou pegar aqui a canela e vou adicionar aqui, ó, um pouquinho de canela, pouca coisa. Para essa receita eu acho que vai combinar muito, mas é opcional a canela, se você não gosta é só tirar. Pronto. Pronto, não precisa ficar mexendo muito, tá? É só envolver os ingredientes. Vou reservar aqui do lado rapidinho. Vou pegar uma frigideira. Pego também uma banana. Ai, mas eu tô cansado de comer banana no café da manhã. Substitua, usa a maçã. É só cortar a maçã em lâminas, né? Fatias mais finas, para você forrar a frigideira. Eu aconselho utilizar uma fruta como a banana ou maçã para você agregar sabor na sua receita, senão vai ficar muito sem graça. Mas você pode pegar essa misturinha aqui e fazer na versão salgada. No lugar de você pôr canela aqui, você põe sal, cúrcuma ou chimichurri e depois você põe aqui na frigideira e finaliza com um franguinho desfiado, com um queijinho, se você quiser, na versão salgada. No caso, eu vou fazer na versão doce, então vou utilizar a banana, mas pode ser a maçã, como eu falei. Vou cortar assim a banana ao meio e vou fatiar ela. Vou fatiar aqui essa banana para me forrar a frigideira. Peraí que eu tenho que untar aqui, senão vai grudar tudo. Tava esquecendo. Apesar que essa frigideira é antiaderente, mas eu gosto de colocar um pouquinho de azeite, óleo, né? Com a banana, pode ser a maçã, se você for fazer na versão salgada aqui, pode ser o queijo também, para você ter uma crostinha bem gostosa. Se não puder usar o queijo, né, por lactose ou alguma coisa assim do tipo, mistura o franguinho desfiado aqui, ó, nessa massinha, ó. A água já deu uma sugada aqui, mas eu quero um pouquinho mais úmido, né, como eu mostrei pra vocês no início. Então, eu vou botar mais um pouquinho de água. E aí, ó, só um pouquinho, tá? Senão vai ficar muito aguado. Ó, eu quero ela assim, ó, mais lisa. Passo tudo pra cá. Espalhei sobre as bananas e toda a frigideira e agora é só levar para o fogo bem baixinho e deixar por aproximadamente 5 minutos. Tem que ser em fogo bem baixinho para não queimar as bananas e nem a massa. Virei aqui com a ajuda de um prato e aí eu vou deixar mais 2 minutinhos para terminar de cozinhar e assar bem essa delícia. Olha, minha gente, que beleza de receita para você fazer aí. Sem ovo, rica em fibras, perfeita. Vou passar aqui para esse pratinho. Fica bem bonito, bem redondinho, como tava na frigideira. Eu deixei ele redondinho assim, tá, gente? Com a espátula. Depois que eu virei, né? Aí eu fui ajeitando assim com a espátula para ficar tipo como se fosse um bolinho. E olha só o tanto ficou bonitinho.
Começo aqui, ó, descascando a batata. Para depois ralar. E essa receitinha é uma excelente alternativa para você fazer aí na sua casa para substituir o jantar naquele dia bem corrido que você não quer preparar arroz, feijão, carne, sabe? Mas também não quer pedir iFood, né? Então aqui eu pego esse ralador e aí vou ralar essa batata. E aí eu vou passar essa batata aqui, ó, para essa tigela, que eu vou colocar um pouquinho de água nela para ela não escurecer, enquanto eu vou picando a couve. Pronto, ó. Deixo aqui a batata de molho um pouco, enquanto eu vou picando a couve. É bom que retire excesso de amido aqui da batata. Aí a couve é simples, vou picar aqui bem fininha. Se você também não quiser picar bem fininha, pode picar grosseiramente. Não vai influenciar tanto, não. Pronto. Piquei aqui a couve, passo ela pra cá. E aqui eu retiro essa batata da água, aperto bem. Aí agora eu venho quebrando, minha gente, ó, um ovo, uma pitada de sal. Vou utilizar o tempero desidratado, que eu vou colocar um pouco de chimichurri para dar sabor. E vou colocar um pouquinho de páprica defumada também. E aí misturo tudo isso aqui. Então, para substituir o ovo, anota aí. Você pode usar 2 colheres de farinha de aveia ou 2 colheres de farelo de aveia. E depois vir acrescentando mais 3 colheres de água e misturar bem, igual eu estou fazendo aqui. Ó, misturei tudo aqui, tá tudo bem misturadinho. E agora eu vou levar para uma frigideira. Pode ser também em umas forminhas e assar na airfryer, se você preferir. E aí eu venho untando aqui, ó, uma frigideira com azeite ou óleo de coco. Aí eu unto uma frigideira e venho passando pra cá, ó. Essa misturinha. Ó. Aí eu vou espalhar bem aqui. Espalho bem. Ó, espalhei bem aqui na frigideira e agora eu vou tampar. Vou deixar o fogo bem baixinho, sabe? Você vai girar o fogo como se fosse desligar e deixar ele bem baixinho. E agora eu tampo essa frigideira, que é para batata e a couve assar e cozinhar ao mesmo tempo. Vou deixar aqui por 3 a 5 minutos. É bom você ficar olhando, daqui 3 minutos você vem, olha. Então, vou deixar aqui de 3 a 5 minutinhos assando e cozinhando em fogo bem baixinho. Minha gente, que delícia de lanche para você fazer aí naqueles dias corridos para substituir o jantar. Pode ser também feito para substituir o almoço ou um lanche da tarde. Gente, isso aqui fica muito bom. Olha só, essa belezura, tá quentinho, o cheiro está maravilhoso. Eu vou experimentar aqui um pedaço. Para a receita, você vai pegar aí uma maçã. Lembrando que você pode duplicar a quantidade da sua receita, tá bom? E aí a gente vai utilizar essa maçã com casca e tudo. A gente vai aproveitar a pectina, que é uma fibra presente na casca da maçã, que é excelente para a saúde do intestino, ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Então, use a maçã aí em sua totalidade. Vou desperdiçar só esse miolinho aqui da semente. E aqui a gente vai picar essa maçã. Vou passar ela aqui para esse potinho.
Aí agora aqui eu vou adicionar, ó, 2 colheres de farinha de amêndoas. Lembrando que pode ser farelo de aveia, farinha de castanha de caju ou outra de sua preferência, tá bom? Farinha de grão de bico. Quebro aqui também, ó, um ovo. Adiciono aqui, ó, canela a gosto. E misturo esses ingredientes. Ó, terminando de misturar aqui esses ingredientes, vou passar para uma forma. Vou adicionar aqui, ó, nessas forminhas de silicone. Pronto, ó, passei aqui para as forminhas de silicone. Agora eu vou levar para o forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutinhos. Pronto, minha gente, tirei do forno, já tá quente. E olha só que belezura isso aqui fica, gente. Tá quente, vai quebrar meus biscoitinhos. Calma aí, gente. E olha como é que fica lindo esse discozinho de maçã. Super fácil de fazer para você incluir no seu dia a dia. E se você tem criancinha aí, né? Olha que bonitinho. As crianças vão amar, principalmente criança que está na introdução alimentar. Indicado para criança acima de 1 ano, tá, gente? Que já pode comer ovo, tá bom? Olha só que belezura isso aqui. Sabe o que eu vou jogar aqui em cima só para dar um charme? Vou finalizar com chocolate derretido, mas se não quiser usar, não precisa. Ixi, eu tô fazendo uma bagunça aqui. Ó, gente, que lindo. Olha o tanto que fica delícia essa receitinha aqui para você fazer para você e toda a sua família. Eu vou pegar um aqui para eu experimentar. Vamos lá. Esse chocolate caiu muito bem aqui. Eu amei isso aqui, não quero parar de comer. Para essa receita a gente vai precisar de 3 colheres aqui, ó, bem generosa, de farinha de castanha de caju. Pode ser outra farinha, farinha de amêndoas, farinha de amendoim, pode ser farinha de grão de bico, tá bom? Ou você pode substituir pela farinha de arroz ou até mesmo pela farinha fécula de batata, tá bom? De preferência, uma farinha que seja sem glúten e mais saudável aqui para sua receita. Aí também, para dar um sabor a mais, eu vou adicionar 1 colher de polvilho doce. 1 colher de polvilho doce. E aí eu venho temperando aqui, ó, com páprica defumada, lembrando que esses temperinhos aqui é a gosto. Páprica defumada, vou colocar mais um pouquinho. Pode ser açafrão, tá? Ou cúrcuma, se você tiver aí na sua casa. Chimichurri, sal, misturo. Ponho aqui um pouquinho de água. Ó, misturei aqui, formou essa massinha aqui, ó a textura. Reservo aqui do lado. Vou pegar aqui, ó, uma abobrinha pequena e vou ralar. Vou ralar somente a casca e a polpa dessa abobrinha. Não vou pegar a parte da semente. Depois você pode aproveitar para fazer outra receita.
porque na parte aqui da casca, da semente, tem mais água. Não é interessante muita água aqui nessa receita. Pronto, ó. Ralei aqui a casca e a polpa da abobrinha. Isso aqui depois eu posso fazer um refogado, tá? E aí eu pego essa abobrinha, passo pra cá. Ó. Passo toda ela pra cá. Opa. Misturo aqui. Vou pegar um papel alumínio, vou forrar aqui. Pode ser com papel manteiga, tá? E aí eu vou untar esse papel alumínio. Passo pra cá essa abobrinha. E aí eu vou espalhar aqui. Espalhei aqui a abobrinha sobre o papel alumínio e agora eu levo para assar na airfry por aproximadamente 15 minutos ou até ficar bem douradinho e firme. Já assou aqui a nossa receitinha para você fazer e substituir o jantar aí no seu dia, também para você fazer no lanche. Olha tanto que fica bonito, bem douradinho, o cheiro está maravilhoso. Você pode servir acompanhadinho de uma salada, legumes refogados, você pode servir, até mesmo usar como um Rap 10 e rechear com franguinho desfiado. Menina, isso aqui dá um lanche perfeito. Faça, experimente que eu tenho certeza que você vai amar. Ó, pra fazer essa receitinha, você vai começar aí pegando uma frigideira, tá bom? Ó, liga o fogo e aí a gente vem o quê? Adicionando aqui nessa frigideira azeite. Aí aqui você pode caprichar um pouco no azeite, tá? Pode dar uma caprichadinha. Vou adicionar aqui, ó, tomate cereja cortado ao meio. Se você quiser, você pode colocar inteiro também. Baixa o fogo para não sair respingando coisa para tudo quanto é lado aí. E a gente vai dar uma leve cozida nesse tomate. Pronto, coloquei o tomate aqui. Você vai ficar mexendo, que é pra gente deixar esse tomate aqui até ele murchar, tá? Vou adicionar aqui uma pitadinha de sal. E aí, essa água que vai soltar aqui vai ajudar a dar uma cozida no tomate e ele murchar mais. Ó, jogo aqui também umas folhinhas de manjericão, só para dar um sabor. Mas você pode deixar para usar depois. Eu vou colocar um pouco aqui e vou usar depois também. Se você não quiser usar o manjericão, aí você pode usar orégano fresco ou desidratado. Pode ser o manjericão desidratado, pode ser salsinha. Mas eu acho que o manjericão fica uma delícia e super especial aqui. Então, deixo aqui até esse tomate murchar. Enquanto isso, bora aqui pro próximo passo. Aí aqui eu tenho esses pães sem glúten, que eu já trouxe a receita desse pão sem glúten aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E lá eu ensino para vocês preparar esse pãozinho, guardar no saquinho e colocar na geladeira ou até mesmo congelar para você utilizar durante a semana, né? E você fazer lanches mais práticos, preparar seus cafés da manhã de forma mais prática e rápido, tá? Então aqui, como eu já fiz o meu pãozinho, né, vou deixar a receita, o link da receita na descrição do vídeo. Eu só vou pegar algumas fatias, porque assim, quando você leva para a geladeira ou você congela, ele fica mais durinho. Então eu vou dar uma umedecida nesses pãezinhos e vou aquecer ele na airfry para ele amolecer mais. Dou uma pincelada aqui com um pouco de água. E aqui eu levo para airfry, né, para dar uma aquecidinha, ou pode ser no micro-ondas também. Ó, já deu uma aquecidinha no pão, na airfry, né? E aí agora eu vou pegar a ricota pra gente colocar um creminho aqui nesse pão. Então vou colocar aqui, ó, creme de ricota. Aí se você for intolerante à lactose, você pode utilizar um creme vegetal, tá? Aqui no canal tem
tem umas receitas de cremes vegetais. Ou você pode procurar um creme de ricota que não tenha lactose, tá? Ó, o tomate aqui já ficou no ponto, ó, como você pode ver, ele murchou. E eu murchei ele somente no azeite, sal, nas folhinhas de manjericão e na água que sai do próprio tomate, tá bom? Você deixa em fogo baixo até ficar no ponto de sua preferência. E aí você vai pegar esses pãezinhos aqui, ó, já passado a ricota, e você vem colocando o tomatinho aqui em cima. Que lindo e que chique esse lanchinho aí para você fazer em poucos minutos, com poucos ingredientes e ter uma ideia de lanche mega saboroso. Não só isso, você pode servir como entradinha, como petisco. Isso aqui é maravilhoso, faça, experimente e depois volte aqui me falar o que você achou, que eu tenho certeza que você vai amar. E se você não sabe preparar esse pãozinho sem glúten, principalmente se você é intolerante a glúten, o link da receita está na descrição do vídeo. Corra, prepara em uma maior quantidade, fatia e depois é só você fazer essa receitinha. E outra coisa, se você pode o glúten, você pode até mesmo fazer com pão tradicional. Gente, perfeito demais. Então já compartilhe com um amigo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. E eu te espero no próximo vídeo. Beijo e até lá. E eu vou experimentar o meu lanchinho. Esse aqui é o melhor pão sem glúten que você vai experimentar. Já tem 5 dias que ele tá na minha geladeira e o sabor continua o mesmo. Ó. Vou reservar aqui essa cenoura do lado. E aqui, ó, em uma outra vasilha, eu vou quebrar um ovo. Vou adicionar, ó, 4 colheres de azeite. Pode ser óleo de coco, se você preferir. Para adoçar, vou utilizar 2 colheres de mel. Pode ser adoçante, mel de tâmara, néctar de coco ou até mesmo açúcar de coco. Com o garfo, vou misturar bem esses ingredientes. Agora eu vou juntar essa misturinha aqui com 100 gramas de cenoura ralada do lado fino do ralo, tá? Rala a sua cenoura aí bem fininha para fazer esse bolo. Em seguida, eu adiciono 4 colheres de farinha de aveia. Vou misturar aqui essa farinha de aveia. Misturei a aveia aqui e eu vou finalizar com 1 colher de chá de fermento. Pronto, misturando aqui o fermento, agora é só levar para uma frigideira. Aí aqui em uma frigideira untada, de preferência uma que seja mais fundinha, como a massa vai crescer um pouco, para não derramar. Sem ligar o fogo, tá? Você vai untar a frigideira e vai adicionar a massa. Aí eu ponho a massa aqui desse bolo de cenoura. Aí eu indico que você deixe o seu bolo assim, ó, mais em pezinho do que espalhado, tá? Que é para ele ficar mais fofinho. Ó, ajusta aqui em cima. Vou tampar essa frigideira. É uma tampa maior que a frigideira, mas não tem problema não, vai dar certo. E aí eu vou ligar o fogo e vou deixar aqui esse bolo assando em fogo bem baixinho por aproximadamente 15 minutos. Você
Faz o teste do palito aí antes, se sair limpo é porque tá pronto o bolo, né? Só não se esqueça de deixar em fogo baixo para não queimar. Enquanto aqui vai assando, vou fazer aqui, ó, a minha calda nessa panela. Para fazer essa calda, eu vou utilizar leite de coco, 100 ml de leite de coco de mercado mesmo, que ele é mais grossinho. Aí você pode utilizar aqui o leite de castanha de caju caseiro para fazer essa cobertura, tá? Fica uma delícia também. Aí é só você comprar aproximadamente 80 gramas de castanha de caju crua, deixar demolho até amolecer, né? Deixa demolho em água até amolecer, e aí é só bater no liquidificador ou mix com 100 ml de água e já põe aqui na panela e acrescenta os demais ingredientes. No caso aqui eu vou adoçar com mel de tâmara, mas pode ser adoçante. Já ensinei a receita do mel de tâmara aqui no canal. E vou adicionar também 2 colheres de cacau em pó 100%. 2 colheres de cacau em pó, não muito generosa a colher, tá? Não ficar muito amargo. Vou pôr também só um pouquinho, ó, de farinha de aveia, só um sujinho para ajudar a engrossar. Aí eu vou misturar aqui, ó, para o bolo aqui já começou a cheirar. Aí antes de ligar o fogo eu dou uma misturada para dissolver o cacau em pó e a farinha de aveia, misturar também. E aí eu liguei o fogo e vou ficar mexendo até ferver e engrossar, ficar com aquele ponto de calda de chocolate maravilhoso. Meu bolinho de frigideira já chegou no ponto, já até dei uma espetada aqui com o garfo para poder ter certeza, ó. E o garfo sai bem limpinho. Então já está ok. Vou retirar aqui para a gente poder finalizar com a calda de chocolate. Meu bolinho de cenoura de frigideira está prontinho e olha aqui essa belezura, minha gente. Olha isso. Perfeito para você matar aquela vontade de doce. Tirar aqui um pedacinho para experimentar. Fica muito bom. Dessa vez eu escolhi a lentilha amarela, tá aqui, ó. Coloquei de molho, é importante, hein? Leguminosas, é muito importante pôr de molho em água antes do preparo, que além de facilitar no cozimento, você vai eliminar toxinas aí, que impede da absorção dos nutrientes importantes, né, que seu corpo realmente precisa. Então, deixa de molho, que é para você eliminar até gases da lentilha e muito mais. E aí você vai deixar de molho por no mínimo 4, 5 horas. Você pode fazer esse processo de um dia para o outro, que é muito mais prático. Então aqui, como eu já coloquei a lentilha de molho em água, eu vou descartar essa água aqui, vou lavar em mais 2 águas e vou colocar para cozinhar na panela somente com água e uma pitada de sal. Então, como eu já deixei de molho, ela já tá mole, então o cozimento dela vai ser rápido. E em 100 gramas de lentilha você vai ter 116 calorias, você vai encontrar 9 gramas de proteínas, 20 gramas somente de carboidratos, 369 miligramas de potássio, além de ferro, né, 3,3 miligramas de ferro e outros minerais maravilhoso para a saúde do nosso organismo. Então a ideia é fazer aqui uma sopa com poucos ingredientes, pouquinho de sal para cozinhar, para não cozinhar sem sabor, porque depois a gente vai bater isso aqui no liquidificador. E aí eu vou deixar cozinhar por uns 20 minutinhos ou até perceber que essa lentilha tá bem cozidinha. O segredo da sopa está nos temperos, né? Então, capricha aí nos temperinhos da sopa. Você não vai fazer uma sopa sem graça, sem sabor, que aí realmente você não vai gostar. Então, aqui você vai pôr azeite. O azeitezinho aqui tá na reta final. Então, bora caprichar nesses temperos pra gente ter uma sopa bem saborosa. Então, começo aqui, ó, refogando
meia cebola grande. Enquanto eu vou refogando aqui, a lentilha tá cozinhando aqui do lado. A cebola murchou e agora eu venho com o alho, que não pode faltar. Aqui tem 3 dentes de alho amassado. Ponho aqui para refogar e espero dourar. Ó, o alho aqui e a cebola deu uma dourada. E aí eu vou refogar aqui junto com essa cebola e o alho, cenoura bem picadinha, picada bem pequenininha, tá? Pra facilitar aqui no cozimento. Então eu ponho primeiro a cenoura, porque ela é mais durinha. E a cenoura também vai dar uma cor pra nossa sopa, deixando ela muito mais apetitosa. Então vou deixando aqui essa cenoura refogar por uns 4 minutinhos. Vou ficar mexendo para não queimar, né? Agora eu venho adicionando, ó, chuchu bem picadinho. Se você não gosta de chuchu, você pode substituir pela abobrinha, de preferência. Ou pode ser por uma hortaliça, como acelga, repolho, espinafre, couve, tá bom? Você pode fazer essa substituição tranquilamente por uma hortaliça, mas se você for utilizar a hortaliça, eu indico você colocar ela na reta final, tá? Já depois que fazer ali todo o preparo, porque a folhagem nela cozinha rapidinho. O chuchu é que precisa de um tempo mais, né? Então eu adiciono agora. Aí eu ponho aqui, ó, uma pitadinha de sal, porque eu já coloquei sal na lentilha, para não salgar. Ponho também, ó, páprica defumada, pode ser a doce, a picante também fica uma delícia aqui se você for utilizar. Um pouquinho de cúrcuma, que tem ação anti-inflamatória e dá uma cor também bem bonita para nossa sopa. Vou colocar também, ó, o chimichurri defumado. Pode ser o tradicional, aquele que você encontra no mercado mesmo. Vou pôr aqui também, ó, cheiro verde. Pode ser salsinha, pode ser alho poró, tá bom? Olha que refogadão bonito aqui, gente. Então aqui, ó, venho adicionando água até cobrir. E aí eu vou deixar esses legumes cozinharem por 10 minutinhos. Vou desligar aqui essa lentilha, ela já está cozida, tá bem cozidinha. Vou deixar ela esfriar um pouco, porque eu não posso bater ela quente assim, que é perigoso. Então, vou deixar esfriar um pouco, que é o tempo que os legumes aqui vão cozinhando. Eu vou bater com essa água aqui e tudo, porque como eu deixei de molho, eu não preciso descartar essa água. Então, aqui tem todos os nutrientes da lentilha, eu vou bater tudo junto. E aí é isso, eu vou esperar esfriar aqui 70% e já bato no liquidificador. Pronto, bati aqui a lentilha, adiciono tudo aqui dentro. Nossa, gente, que delícia. Sopa de lentilha é muito, muito, muito bom. Aí aqui eu vou finalizar essa sopa com pimentinha de cheiro. Então vou jogar pimentinha de cheiro aqui que não pode faltar de jeito nenhum nessa sopa. Eu vou deixar aqui ferver por mais ou menos 5 minutos ou até dar uma boa engrossada aqui na sopa. Para fazer esse doce caseiro cremoso, sem adição de açúcar, eu vou utilizar tâmaras. A tâmara, ela é uma fruta bem docinha, né? Então não vai precisar utilizar nada de açúcar e a gente vai ter um doce delicioso. Aqui eu deixei
120 gramas de tâmaras com caroço, hidratando em água quente por 2 horas. Eu fiz esse processo de hidratação para facilitar aqui, ó, na remoção dessa pele que tem na fruta. Ó, eu vou retirar toda essa pele aqui e também para deixar a nossa fruta bem limpinha, né? Para retirar toda a poeira, sujeira que tiver. Eu retiro aqui, ó, que é pra gente ter um doce mais lisinho, né? Aqui no canal tem receita onde ensino preparar mel de tâmaras para você adoçar aí a sua panqueca, adoçar o seu chá, adoçar o seu suco. É uma receita muito fácil de fazer. Vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira conferir. Terminando aqui, eu vou picar, minha gente, ó, para facilitar ali no cozimento. Lembrando que você pode bater no liquidificador com um pouco de água, se você preferir. Eu estou utilizando apenas 120 gramas, mas você pode duplicar a sua receita. Pode fazer com 200, com 300, com 400 gramas. Dependendo aí da sua necessidade, você pode duplicar a receita, tá bom? Vou utilizar pouquinho mais para demonstração para vocês. Vou passar agora aqui para uma panela, onde eu vou preparar o doce. Agora eu vou adicionar água aqui, ó, até cobrir. E você pode acentuar mais ainda o sabor e aroma do seu doce de tâmara, adicionando cravo, canela, erva doce. Neste caso aqui eu vou adicionar, ó, um cravo. Se eu achar necessidade eu ponho mais um. Minha canela acabou, senão eu ia pôr canela também. Você utiliza aí a especiaria que você mais gosta. Pronto, minha gente, agora é só levar o nosso doce aqui para cozinhar por 30 minutos ou até um pouco mais, se necessário. Em relação à água, se você achar necessário pôr um pouco mais, você põe durante o cozimento. Mas eu vou mostrando para vocês o passo a passo. Vamos lá para o fogo então. E aí é só deixar em fogo médio e eu vou tampar só para ajudar a acelerar, né, o cozimento das tâmaras. Ó, minha gente, depois de 30 minutos, secou bastante a água. Ó, não tem praticamente nada de água. Vou até soltar aqui para não queimar. Ó, tá bem cremosão. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou apertar com a colher, que é para esmagar se ainda tiver algum pedaço de tâmara inteiro por aqui. Ó, a cor já começa a ficar bem bonita, ó. Bem apetitoso. Aí você baixa o fogo, que é para você conseguir fazer isso aqui, ó, tranquilamente, sem queimar as mãos. Ó, já amassei bem. Olha aqui, ó, que delícia. E aqui tá bem sequinho, né? Eu vou adicionar mais um pouquinho de água. Depois que amassei, adicionei mais um pouco de água, mas eu vou deixar aqui cozinhar por mais 2 minutos, que é para essa água que eu adicionei encorpar mais e deixar o nosso doce mais cremoso e saboroso também. E aqui, ó, já está no ponto o nosso doce de tâmara. Olha essa belezura. Belezura de doce de tâmaras. Ai, gente, que delícia. Vou deixar esfriar um pouquinho para depois passar para um pote. Para armazenar o nosso doce, eu vou utilizar aqui um potinho de vidro. Olha a belezura desse doce de tâmaras, minha gente. Que delícia!
bem cremoso. Vou colocar aqui para não cair. Ó, bem cremoso, bem docinho, saboroso, para você poder comer aí no seu dia a dia de consciência tranquila e matar aquela vontade de doce. Vou experimentar aqui. Eu fico impressionada como a tâmara, ela consegue ser tão doce. Parece que eu adicionei açúcar nesse negócio. O cravo deu um toque especial nesse doce, agregando mais sabor e deixando ele com um aroma maravilhoso, ó. O cheirinho de cravo. Para fazer essa receita, eu vou precisar de uma cenoura descascada. E aí eu vou pegar um ralo e vou ralar ela desse lado mais fino do ralo. Essa cenoura tem aproximadamente 100 gramas, tá? Então vou ralar aqui. Terminei de ralar aqui a cenoura, tá vendo? Do lado bem fininho do ralo. E agora eu vou adicionando, ó, 60 gramas de frango desfiado. Já tá temperadinho esse frango, tá? Lembrando que você pode duplicar a receita, tá bom? Vou adicionar aqui também 60 gramas de queijo mussarela. Pode ser ricota, pode ser queijo Minas também, tá? Vou jogar aqui também um pouquinho de cheiro verde. Esse cheiro verde aqui tá congelado. Eu sempre faço isso quando já tá quase estragando na geladeira, para não desperdiçar. Aí aqui eu vou amassar esses ingredientes, apertar assim, ó, para misturar tudo muito bem. Não vou colocar sal, porque no queijo já tem sal, o frango já tá temperado. Então, não vejo necessidade de fazer isso. E aqui o que você vai fazer é amassar tudo muito bem com a mão. Se você pode usar uma luva para fazer isso também, se você preferir. Amassa bem até envolver bem os ingredientes. Conforme a gente vai apertando, vai formando tipo uma massa, sabe? Ó, quando você perceber, ó, que formou tipo uma massa bem firme, não precisa mais ficar misturando. E aqui você pode fazer de uma seguinte forma. Você pode colocar tanto em uma frigideira, você vai untar a frigideira com azeite, depois você vai pôr essa massa e uniformizar, tá? Quanto você pode fazer bolinhos e assar na air fry, que é como eu vou fazer agora. Então, vou pegar aqui uma colher. Ó, tá vendo? Fica bem facinho de enrolar. Eu vou enrolar tipo num formatinho de quibe. Ó. Tipo num formatinho de quibe. Vou pesar aqui só para poder fazer no mesmo tamanho. Ó, 30 gramas. Terminei de enrolar aqui e agora eu vou passar para air fry. Me renderam aqui 6 porções de aproximadamente 30 gramas. Vou pôr aqui para levar para assar. Lembrando que você pode duplicar a receita, tá? Para você ter em maior quantidade. Agora que é air fry já pré-aquecida a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Ó, minha gente, aqui já ficou pronto. E aí eu vou tirar aqui da air fry e colocar aqui, ó. Olha o tanto que fica lindo, gente, esses bolinhos. Muito demais. E olha só como é que fica, gente, ó. Vou pegar uma aqui. Ó. Olha, fica bem douradinho. Cadê o foco?
Ó, fica bem douradinho, bem amarelinho por causa da cenoura. E aqui, ó. Ó. Olha isso, que belezura, gente. Vou pegar outra aqui. Ó. Então, ó, presta atenção, bora lá preparar essa vitamina, que vai ajudar aí você, né, usar o banheiro com mais frequência. Então, aqui no liquidificador eu adiciono, ó, metade de uma ameixa, pode ser uma ameixa toda, tá? Essa aqui é bem grandinha, então vou usar só metade. A ameixa, ela contém propriedades laxativas, é rica em água, que vai ajudar e facilitar na eliminação das fezes, né? Além disso, eu vou utilizar também o mamão, que tem propriedades parecidas com a ameixa, né? A gosto, tá? Você vai colocando a gosto, não vou falar a quantidade não. Talvez você não gosta muito de mamão. Lembrando que se a ameixa estiver muito cara aí na sua região, porque por aqui a ameixa tá cara, viu? Você pode usar só o mamão, tá? E agora eu vou adicionar aqui um potinho de iogurte natural, integral, tá? Mas pode ser o desnatado. O iogurte natural, ele é excelente porque contém probiótico, que são bactérias boas para o intestino, que vai ajudar a regular a sua flora intestinal. E aqui dentro também, para adoçar, vou colocar um pedacinho de rapadura. Essa ameixa tá bem azedinha e o mamão também não tá tão saboroso, então vou colocar aqui ó, uns pedacinhos de rapadura para adoçar. Mas pode ser uma fruta seca, pode ser mel, tá bom? Por último, eu vou adicionar ó, meia colher de sopa de chia, mais uma fibra aí excelente para a saúde do intestino. Pode ser psyllium, pode ser farelo de aveia, pode ser linhaça, tá bom? E agora é só bater bem. Vamos misturar aveia com banana e fazer essa delícia? É muito simples essa receita. Começamos em uma vasilha adicionando uma xícara de aveia flocos fino. A medida da xícara que eu estou usando nessa receita é de 240 ml. E logo em seguida eu vou utilizar canela para agregar mais sabor, porque eu amo essa combinação de aveia, banana e canela, mas é opcional, tá? E você pode substituir também por essência de baunilha, se você preferir. Se não, pode fazer somente com a aveia e a banana. Reservo aqui do lado. E agora eu vou pegar uma banana prata bem madurinha e vou amassar bem. Vou amassar com a ajuda de um garfo, mas você pode bater em um liquidificador ou processador. Então vou amassar bem essa banana até ficar parecendo um purê. Você pode usar banana nanica, se você tiver na sua casa, desde que ela esteja bem madurinha, porque nessa receita a gente não vai usar nenhuma fonte de adoçante. Ó, depois de amassar bem, passo aqui, ó, para a vasilha. Vou deixar aqui algumas ideias de ingredientes que você pode agregar na sua receita se você quiser. Você pode agregar sementes como chia, linhaça, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora. Você pode agregar oleaginosas como castanha de caju, castanha do Pará, nozes, amêndoas. Você pode também acrescentar frutas secas aqui como damasco, tâmaras. Pode pôr também ameixa, uvas passas. E eu vou adicionar 2 colheres de óleo de coco, mas pode ser manteiga se você não tiver intolerância à lactose, a manteiga derretida, pode ser azeite também. Aí, logo em seguida, eu acrescento mais 2 colheres de água. Pode ser de leite integral, leite desnatado, leite sem lactose ou alguma bebida vegetal de sua preferência. E aí eu misturo bem.
Pronto, a massa aqui já está no ponto e ela fica assim mesmo, ó, bem firme. Peguei aqui para mostrar mais de perto, nesse ponto aqui que a gente quer. Em seguida, eu pego uma forma assim, ó, dessas de fazer pão, porque vai ficar melhor para montar a receita e depois cortar também. Aí eu pego um papel manteiga e cubro o fundo. Se você não tiver papel manteiga, você pode juntar aí com o óleo de coco, azeite ou manteiga. A massa para a forma. E eu espalho essa massa aqui. E para dar um charme aqui na nossa receita, eu vou adicionar gergelim, um mix de gergelim. É opcional também. Ou se você for utilizar algum dos outros ingredientes que eu citei, que você poderia acrescentar na sua receita, você pode pôr também esses em cima aqui, ó, para decorar e ficar bem bonitinho e apetitoso, né, gente? Aí eu amasso só para firmar bem o gergelim na massa. E agora aqui, gente, é forno ou airfry, se você tiver aí na sua casa, em 200 graus por aproximadamente 15 minutos ou até ficar bem moreninho. Vamos lá. Para fazer esse pãozinho é muito simples. Começamos aqui em uma vasilha adicionando, ó, meia xícara de flocão de milho, 60 gramas de flocão de milho, tá? Vou adicionar uma pitada de sal, uma pitadinha de sal. E aí eu entro adicionando, ó, fonte de fibras para melhorar o índice glicêmico aqui do flocão. Então, vou adicionar aqui uma colher de aveia em flocos e vou adicionar também uma semente. Vou adicionar, ó, uma colher de sopa de gergelim. Pode ser chia, linhaça, tá? Eu gosto de utilizar, geralmente, chia, mas eu procurei e tinha acabado, eu não tinha percebido. Mas a chia também é ótima para você pôr aqui. Então, misturo tudo aqui. Um pãozinho nutritivo e rico. Agora a gente vem hidratando esse flocão. Então, vou adicionar água aos poucos. Misturo aqui. Você vai deixar esse flocão bem úmido. Ó, acho que esse tanto de água aqui tá ótimo. Tá vendo? Bem úmido mesmo. Ó, dá até pra pegar água assim na colher quando eu aperto, ó. Pode deixar assim, não tem problema. Aí aqui a gente vai deixar esse flocão hidratando de 5 a 10 minutos. Deixei hidratando aqui por 8 minutinhos e olha só, já sugou bastante a água. E agora, para complementar essa receitinha de pão, eu vou adicionar um ovo aqui. Fazer um buraquinho aqui. Quebro um ovo e misturo bem. Vou misturar com a colher mesmo. O ovo aqui também nessa receita entra como uma fonte de proteína, né? Regulando mais ainda o índice glicêmico da receita. Eu vou adicionar uma colher de chá de fermento aqui, fermento químico. Ó, adiciono uma colher de chá de fermento químico, misturo. Só para a receita ficar mais fofinha. Eu vou fazer esse pãozinho aqui na air fry. Vamos lá. Eu vou fazer esse pãozinho aqui na minha air fry, mas você pode fazer no micro-ondas ou até mesmo na frigideira. Reservo aqui. Pego aqui esse refratário de vidro, unto com azeite, para não grudar. Se for fazer no micro-ondas também, deve ser no refratário de vidro, tá? E agora eu venho com essa massinha pra cá.
Pronto, agora aqui eu vou levar para minha airfry já pré-aquecida a 180 graus por aproximadamente 20 minutos ou até menos. Faz o testezinho do palito se sair limpo, porque já está pronto. Pode ser feito no forno, no micro-ondas ou, como eu falei, também na frigideira. Então, eu vou levar para a airfry e quando estiver pronto eu volto para mostrar o resultado. Ó, minha gente, o tanto que fica bonito. Espetei aqui com um garfo para me certificar se já estava pronto, bem cozidinho. E o cheiro, assim, está maravilhoso. Vou só deixar esfriar um pouco para desenformar e cortar. Ó, desenformou. Ó, ainda ficou um restinho aqui no fundo. E olha o tanto que fica bonito, gente. Bora aí, para fazer esse bolo, pegue um liquidificador. Esse aqui tá um pouco sujo porque eu tava preparando a farinha de aveia. Inclusive, pega essa dica, toda vez que tu for usar farinha de aveia em alguma receita, faça sua farinha de aveia em casa. É muito mais nutritivo, você consegue deixar mais fibras na sua farinha de aveia. A receita fica mais fofinha do que você usar aquela que já vem de pronta. E além disso, por ficar mais fibras, né, na farinha de aveia caseira, inclusive já tá aqui, ó, na xícara, você consegue melhorar o índice glicêmico da sua farinha de aveia fazendo em casa. Então, é muito simples, compra aveia em flocos ou flocos finos e é só você bater no liquidificador, peneirar, separar a farinha do farelo e você vai ter tanto a farinha como o farelo para fazer as receitas. Então, dando continuidade, vou pôr aqui nesse liquidificador 300 gramas de banana bem madurinha. Sim, essa receita é feita com banana e fica uma delícia, você precisa experimentar. Aqui tem em torno de 4 bananas médias, mas tem a quantidade em gramas também, que é 300, né? E aí, aqui eu vou, junto com essas bananas, adicionar 3 ovos. Vou quebrar aqui separado para eu não correr o risco de perder as minhas bananas. Como eu estou utilizando a banana bem madurinha, não preciso pôr açúcar aqui na receita, né, gente? Porque a gente vai usar o próprio açúcar da fruta, né? E aí, dando continuidade, eu vou adicionar meia xícara de azeite, pode ser óleo de coco. Então, ponho aqui o azeite. Vou pôr também uma colher de essência de baunilha, é opcional, mas eu acho que dá toda a diferença na receita. Meia xícara de cacau em pó 100%. Põe aqui. E aqui nós vamos bater bem esses ingredientes por 2 minutinhos aproximadamente, até tudo ficar bem homogêneo. Terminando de bater, eu pego aqui uma tigela e vou passar a mistura pra cá pra gente poder terminar a massa do bolo. Gente, já tá um cheiro bom. Raspa bem aí o liquidificador pra não ficar nada. Em seguida, eu adiciono, ó, uma xícara de farinha de aveia sem glúten, se você não puder consumir o glúten. Como eu falei, eu faço a minha farinha de aveia em casa. Eu gosto mais, as receitas de bolo ficam mais fofinha do que usando a farinha de aveia de mercado. Vou pôr mais um pouco de farinha de aveia, gente, vou pôr uma xícara e meia, ó. Eu vou deixar até um vídeo que eu já trouxe aqui no canal ensinando a fazer farinha de aveia em casa na descrição do vídeo. Pronto, ó, já misturei aqui todos os ingredientes, olha como é que a massa fica, ó. Fica uma massa homogênea, bem lisinha, ó. E agora eu finalizo adicionando uma colher de sopa de fermento.
que massa bonita, que massa cheirosa. Esse bolinho aqui vai conquistar todo mundo aí na sua casa. De verdade, você precisa provar. Eu já trouxe uma receita de bolo de chocolate com banana que eu não uso nenhum tipo de farinha. Eu vou deixar o link dessa receita também na descrição do vídeo para você ir lá conferir. Fica uma delícia também. E aí, minha gente, ó, agora eu vou passar aqui essa massa para essa forma. Como é uma forma de silicone, não precisa untar. Então, vou passar tudo para cá. Vou pegar aqui, ó, uma barra de chocolate. Vou picar essa barra de chocolate. É um chocolate 70% que eu vou usar aqui, tá? Pode ser um chocolate sem açúcar de preferência, se você não puder comer. Vou fazer tipo como se fosse gotas de chocolate, só que chocolate picadinho. Aí eu vou jogar aqui, ó, esse chocolate picado aqui em cima para decorar o bolo. Lembrando que você pode decorar, né, com banana em rodelas. Pode ser castanhas também. Nozes, fica uma delícia com nozes. Eu acho que aqui tem nozes, mas acho que eu vou fazer só com chocolate mesmo. Não vou pôr nozes. Pronto, finalizei aqui, vou levar para o forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Ou até fazer o teste do palito. Se sair limpo é porque o seu bolo está prontinho. Vocês aqui para ver o bolo, como é que tá ficando. Olha essa belezura, tanto que tá crescendo, cara. Bolinho pronto. E olha só essa belezura aqui, minha gente, que já está no ponto de desenformar. O cheiro disso aqui está maravilhoso. Ó, tentei desenformar aqui de um jeito que eu não virasse, porque esse chocolate aqui tá bem quentinho, senão vai derreter todo. E eu não quero isso. Finalizar esse bolo, decorando aqui, ó, com chocolate derretido. Ó. Olha só, finalizei com chocolate derretido em banho-maria. Olha o tanto que ficou bonito esse bolo. Olha, para fazer o croque-croque da salada, eu vou utilizar um pão francês. Eu não vou usar todo o pão francês na salada, mas eu vou fazer um logo e aí eu reservo o resto para colocar depois, em outras saladas. E aí, esse pão francês, ele tem 2 dias que eu comprei, então ele tá velho. É assim que é bom para fazer esse tipo de receita, porque se você comprar ele no dia e for fazer, ele é muito mole, então é ruim para cortar. Então, assim, para fazer torrada, essas coisas assim, é bom que o pão esteja um pouco mais velho. E aí, se você não puder utilizar o glúten, ou se você estiver aí num processo de emagrecimento e não quer utilizar o pão, você pode substituir por uma oleaginosa, como amêndoas, castanha de caju, pode ser amendoim, nozes, enfim. Cortei aqui o pãozinho e eu vou fazer essa torradinha aqui na minha airfryer, ó. Vou passar esse pão pra cá. Aí eu vou utilizar azeite e um pouquinho de orégano, mas também, se você quiser, pode ser só o azeite. Que delícia. A 180 graus por uns 10 minutinhos, tá? Fica de olho pra não queimar. Para fazer essa salada, eu vou utilizar o abacate, que é uma fruta muito versátil, que você consegue fazer tanto receita doce quanto salgada, ela combina das duas formas. Ó, já fiz aqui as torradinhas e não ficou, gente, nem 5 minutos, foi rapidinho aqui na minha airfryer. Ó, tá bem crocantezinha, bem moreninho, ó. E aí eu vou reservar aqui para usar no final. Possui vitaminas do complexo B, dentre outras vitaminas e minerais. É uma fruta rica em fibras, promove saciedade, porque além de conter fibras, né, é rica em gorduras boas. Então, assim, excelente para você utilizar aí na sua saladinha, né? E as gorduras boas é a nossa segunda fonte de energia. Então, você consumir uma gordura boa, como a gordura do abacate, é excelente para a sua saúde.
Então aqui eu vou pegar esse abacate, porque ele tá muito grande, né? Vou usar só um pouco dele para essa salada. O abacate, geralmente, ele costuma ter mais água do que o avocado. O avocado é aquele bem pequenininho, sabe? Ele é mais cremoso e o abacate ele contém mais água. Então, geralmente, o pessoal gosta de utilizar aquele lá para colocar na salada, para fazer guacamole. Eu compro mais barato e uso. Essa é a verdade. Então, aqui eu vou... Nossa, tá bonito esse abacate, hein? Vou fazer uma vitamina com essa sobra aqui dele. Então, aqui, ó, vou... Ó, e é o abacate manteiga. Eu amo esse abacate, ó. Sai a casca com facilidade. E aqui é só picar, minha gente. Você pode cortar aí aproximadamente 100 gramas de abacate para você colocar na salada. Você pode cortar do jeito que você achar legal. Pode cortar em fatias, em cubo. Aqui eu vou cortar em cubinhos. Vou colocar também um alface nessa saladinha e eu vou utilizar o alface americano, que já está higienizadinho aqui na minha geladeira, só no ponto de picar. Eu vou picar aqui. Eu amo fazer esses baldes assim de salada com o alface americano. Pra mim é o melhor, não ganha nenhum outro. Vou pôr aqui. Vou pegar aqui também, ó, um tomate. Vou picar ele em cubos. Vou utilizar também um pouco de cebola. Vou utilizar a branca, mas pode ser a roxa, tá? Só um pouco, porque eu não sou muito chegada à cebola, gente. E eu vou comer essa salada depois, né? Então... Põe aqui. Lembrando que você pode agregar outros vegetais aqui, tá bom? De sua preferência. Pode colocar salsinha, cebolinha, pimentão. Eu acho que pimentão não combina muito não, mas se você quiser experimentar. E agora eu vou temperar essa salada, né? Vou botar também, tipo, aqui mais ou menos uma colherinha de azeite, que é rico em polifenóis, que contém propriedade antioxidante também. Vou espremer aqui, ó, limão. E não pode faltar nessa salada, o limão não pode faltar. Então, assim, adicione aí uma quantidade a gosto. Vou pôr também, ó, pitadinha de sal. Aí aqui você pode agregar mais mel. Acho que eu vou colocar um pouquinho de mel aqui. Pode pôr pimenta do reino. Pode pôr mostarda, se você quiser. Eu não curto muito mostarda, então não vou pôr. E eu não tô podendo consumir a pimenta do reino agora, então por isso que eu não vou pôr, mas você pode agregar. Meia colherinha de mel aqui, só pra dar um toque especial. Pronto, aí aqui eu misturo tudo. Aí, ó, o abacate vai desmanchando e vai deixando a salada com aspecto cremoso. Aí eu venho aqui, ó, passo para um bowl. Ó, passei aqui a saladinha para um bowl. Lembrando que você pode fazer a quantidade aí que você precisa, né? E aí agora eu venho finalizando aqui, ó, com o meu croque-croque. Vou pegar aqui alguns cubinhos dessa torradinha de pão que eu fiz e vou jogar aqui em cima. Mas lembrando que você pode substituir, como eu falei, né? Pela castanha. Esse croque-croque faz toda a diferença nesse tipo de salada. Experimente. Pelo amor de Deus, experimentei aqui uma garfada dessa salada. Isso aqui é bom demais, você tá maluco? Eu comeria 2 bowls desses aqui tranquilamente, gente. É muito bom, cara. Olha isso aí. Olha isso aqui, ó. Olha que delícia. Ó. Pegue aí uma tigela pra gente preparar essa delícia de frango cremoso sem glúten.
E aí você vai começar quebrando, ó, 2 ovos. Aqui é misturar tudo, não tem segredo. Você vai adicionar todos os ingredientes e depois é só misturar com o garfo. Meio tomate, um punhado de cheiro verde, pode ser salsinha ou cebolinha. Se não quiser utilizar a erva fresca, né, você pode utilizar a desidratada, como orégano, salsinha, enfim. Vou adicionar aqui também, ó, 2 colheres de requeijão, o requeijão tradicional, ó, 2 colheres. Pode ser queijo cottage, pode ser ricota, tá bom? No lugar, ricota trituradinha, você pode colocar aqui no lugar do requeijão. Vou pôr aqui também, ó, 100 gramas de frango desfiado já temperado. Vou adicionar também, ó, 2 colheres de polvilho doce. 2 colheres. Se você quiser um lanche, se você quiser esse lanche, né, sem carboidrato, né, 0 carboidrato, aí você tira o amido de milho, tá bom? Usa somente os ovos para dar textura para a receita. Vou adicionar também, ó, milho a gosto, aproximadamente aqui umas 2 colheres de milho. E aí eu vou misturar todos esses ingredientes. Não vou pôr sal, porque o meu frango já está temperadinho, então não precisa pôr sal aqui, porque senão vai salgar. Misturou tudo, você vai pegar aqui, ó, um refratário de vidro. Você pode assar na airfry, você pode assar no forno, você pode fazer na frigideira, tá? E aí você pega um refratáriozinho de acordo com a quantidade que você vai fazer. Eu acho que esse aqui dá pra colocar tudo. E eu vou assar no forno, porque meu forno já tá ligado ali, assando outra coisa, eu vou colocar tudo junto. Mas pode ser assado na airfry também, tá bom? E aí eu vou finalizar com o quê? 2 fatias de queijo, ó. Vou partir aqui essa fatia de queijo. O queijo vai ajudar a dar uma douradinha aqui. Pode ser queijo parmesão, se você não quiser usar o queijo mussarela. Pronto, aqui eu vou levar para assar de 15 a 20 minutos, né? Ou até eu perceber que tá tudo bem cozido e esse queijo douradinho.